Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Oh, hello! Como você deve estar sabendo, nós já aprendemos a utilizar o will para fazer as afirmativas e as negativas nas frases. Muito bem, chegou a hora de fazermos as perguntas utilizando o will. Esse é o nosso assunto de hoje. Na teleaula de hoje você vai aprender a forma interrogativa do futuro com will. Vai ver a diferença entre essa forma e as outras que você já estudou, a afirmativa e a negativa. Você vai ver como é fácil fazer perguntas com will em diferentes situações. E na parte de turismo da nossa teleaula, você vai visitar um dos maiores estados norte-americanos, o estado de Georgia. Muito bem, como a nossa teleaula de hoje é sobre a forma interrogativa do futuro, acho bom a gente contar com um especialista em fazer perguntas, não é verdade? E você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Bem, se você não adivinhou até agora, eu tenho certeza que você vai adivinhar, porque a nossa teleaula está começando agora. Oh, Bob! Will you be around this weekend? Então, não liga não. O Bob resolveu dar uma de repórter. Will you be around this weekend, Tom? Well, I don't know. Maybe I'll go to Goiás, but are you a reporter now? That's right. I'm a reporter. Oh, that's a very good idea. Why don't you help me then? Cool. So, let's ask people if they'll be around this weekend, okay? Okay. Will you be around this weekend? I guess I will. I wanna go to the movies. Hi, everybody. Oh, hello there. Tom, what a surprise. Will you be around this weekend? Oh, what's that? A microphone? Yeah, of course. Can't you see, Mom? I'm a reporter. Really? Yeah. Would you answer my question, please? Oh, I'm sorry. Could you repeat that, please? Yes. Will you be around this weekend? Will I be around this weekend? Well, maybe I will. We'll probably go to the club on Sunday. Oh, very good, Bob. Mas por que agora você não faz essa mesma pergunta para o pessoal de casa? Okay. Will you be around this weekend? Will you be around this weekend? Essa pergunta quer dizer, você vai estar por aí no fim de semana? Você reparou como essa pergunta foi feita? Vamos pensar um pouquinho nela. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco na frase Will you be around this weekend? Eu sei que isso é uma pergunta, porque aqui no fim tem um sinal de interrogação. E eu sei que essa pergunta tem a ver com o futuro, porque ela começa com a palavra will. Eu já aprendi que will é uma palavra que a gente usa para se referir ao futuro. E já vi o will sendo usado de diferentes maneiras. Mas nunca tinha visto uma frase começando assim com will. Acho que eu sei por quê. Esta frase é uma pergunta. E as perguntas, em inglês, sempre começam pelo auxiliar, que neste caso é will. Por isso, o will vem no começo da frase. Se fosse uma frase afirmativa, ele viria depois do pronome. Assim, you will be around this weekend. Isto é uma afirmação. Para isto virar uma pergunta, não adianta só colocar uma interrogação no final. Em inglês, a gente tem que mudar a ordem das palavras que estão nas sentenças. E neste caso, a mudança é a seguinte. O will vem antes do you. Right. Bem, will vem antes do you, que como você sabe é um pronome. Então, a estrutura das perguntas com will é a seguinte. Primeiro vem o will, depois vem o sujeito, que nesse caso é o pronome you. Em seguida vem o verbo, que aqui é o verbo to be. E por último vem o complemento. Nesta pergunta o complemento é around this weekend. Essa é a forma interrogativa com will. É assim que você deve fazer as perguntas utilizando will quando você quiser saber o que vai acontecer no futuro. The future. The future. Will you see the future? Yes, I will see the future.
Will I see the future? Maybe you will see the future. I see people, I see peace. Will people live in peace in the future? Yes, they will. Do you see any cars? No, I don't see any cars. Will cars exist in the future? No, cars won't exist in the future. People will use flying machines. I see you. Will I find a job? Yes, it looks like you will find a job. Will I become a movie star? Yes, you'll become a movie star. You will become a movie star. Você vai ser uma estrela de cinema. Bem, este é mais um exemplo de uma frase afirmativa com will, não é verdade? Então, você já sabe agora como são as estruturas das 3 formas de futuro com will. Na forma afirmativa, a estrutura é assim: sujeito, mais o eu, mais o verbo e mais o complemento. Na forma negativa, é só acrescentar o not depois do will. Assim, sujeito, mais o eu, mais not, mais o verbo e mais o complemento. Ou a gente também pode usar a contração de will com not na forma negativa. Fica won't. E na forma interrogativa, a estrutura é assim: primeiro vem o eu, depois o sujeito, depois o verbo e por último o complemento. E falando em complemento, a nossa teleaula não fica completa sem aquela viagenzinha de turismo, não é verdade? A nossa viagem de hoje é para um lugar nos Estados Unidos, a Georgia. Let's travel together! Georgia é um estado norte-americano de grande extensão. Ele vai desde a costa atlântica até as montanhas Apalaches, fazendo fronteira com 5 estados: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Alabama, Tennessee e Flórida. Uma das principais características desse estado é combinar o passado com o presente, o velho com o novo. No passado, ela foi o cenário da Guerra da Secessão, uma guerra civil que dividiu o norte e o sul dos Estados Unidos. Agora, no nosso século, Georgia alcançou um desenvolvimento maior na área industrial, principalmente na década de 80, quando sua capital, Atlanta, se tornou um dos maiores centros do sudeste dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a sede da Coca-Cola fica lá, em Atlanta. Outra cidade importante da Georgia é Savannah. Essa cidade é uma grande atração turística. Ela é a mais antiga da Georgia. E numa parte dela existem 900 casas que foram construídas na época da fundação da cidade. Em Savannah, é possível voltar ao século XVIII e visitar a primeira capital do estado. É também na Geórgia que está o túmulo de Martin Luther King, assassinado em 1968, que foi o famoso líder negro que lutou pela igualdade de condições independente da cor da pele das pessoas. Georgia, oh Georgia. Ai, depois de conhecer quanta coisa tem na Georgia, que tal ver de novo tudo que a gente aprendeu na teleaula de hoje, hein? Se liga aí que tá na hora da revisão. Oh Georgia.
E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você continuou estudando as frases da língua inglesa que falam sobre o futuro. Você aprendeu a estrutura da forma interrogativa dessas frases. E viu que nas perguntas, a palavra will aparece sempre no começo da frase. E na sessão Let's Travel Together, você conheceu o estado norte-americano da Geórgia. Você acabou de ver uma revisão da nossa teleaula de hoje. Na próxima teleaula nós vamos fazer uma revisão de tudo que você aprendeu neste último módulo. Então esteja preparado. Até lá, see you, bye bye.